Estamos aqui iniciando mais um novo projeto, o podcast da nossa empresa Pod Connection. E para nós é uma grande alegria ter hoje aqui uma convidada muito especial, uma pessoa que a gente tem um carinho, um respeito, licenciada pela Universidade Católica de Portugal, primeira brasileira licenciada em Portugal que passou a exercer advocacia na área migratória em Portugal e trabalha desde 2003 nessa área e por isso é uma profissional mais respeitada que existe aqui em Portugal, que é a doutora Sidneia Yamaguchi, que nós temos aqui a honra de recebê-la aqui no nosso primeiro podcast. Bom dia, doutora. Bom dia, uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite e ser a primeira, eu acho que é um marco e eu estou muito honrada de ter sido convidada aqui para este projeto que eu tenho certeza vai ser sucesso absoluto. Ficamos muito felizes, doutora, porque já nos conhecemos aí desde o ano de 2017 em um outro projeto meu, né? E a gente sempre teve um respeito um pelo outro e ter a senhora hoje como nossa parceira jurídica, né, da Service Connection, que é uma das nossas empresas, juntamente com a franquia voarmais.com, para nós de fato é um prazer e para falar desse tema imigratório, eu não vejo outra pessoa com tanta experiência, com tanta bagagem, que não seja a doutora Sidneia Yamaguchi. É verdade. Eu já trabalho na área em Portugal, ainda na antiga lei de estrangeiros em Portugal. Porque essa lei que nós temos agora ela é de 2007. Então eu já trabalhava, eu fiz autorizações de residência ao abrigo da lei antiga, participei da transição para a lei nova, inclusivamente eu trabalhava numa associação que é um parceiro, não é? E antes da lei ser publicada, nós recebemos o projeto da lei para a gente contribuir, não é? Com pareceres, com ideias, com críticas, sugestões. Então eu já trabalho com a lei antes da lei ser aqui aprovada pelo parlamento e desde 2007 nós temos essa lei nova, chamada lei nova, que já é velhinha, não é? Que é a lei 23/2007. Perfeito, doutor. E a senhora tem aqui uma observação aqui bem interessante, que a senhora fez a primeira residência em Portugal feita através da manifestação de interesse. Depois disso, a senhora fez diversas... Milhares, né? Pronto, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aqui agora aqui nesse podcast. Eu quero que a senhora se sinta muito à vontade, tá? Sim, isso tem uma história, porque é o seguinte, a lei, ela é de 2007, ela é de julho de 2007, mas o regulamento da lei, ela é de dezembro de 2007. E naquela altura, era tudo muito insegurança, era tudo muita dúvida, como está nesse momento, por conta da alteração do CEF para a IMA. E dentro de toda a documentação que era exigida, eles pediam os antecedentes criminais brasileiros, que naquela altura não era a facilidade de hoje na internet pegar, não, a gente tinha que mandar vir do Brasil consularizado, porque ainda não havia apostilha. E eu sempre fui aquela que, na dúvida, eu tenho sempre muito mais documentos que aquilo que é pedido. E eu mandei vir, porque eu não sabia como é que as coisas iriam tramitar. E, entretanto, a regulamentação da lei, ela vem de dezembro de 2007. Aí começaram a chamar todo mundo, só que ninguém tinha os antecedentes criminais consularizados. E eu tinha. E como eu fui no CEF, já no primeiro dia em que eles começaram a chamar para as residências, eu tinha toda a documentação que o meu cliente pedia. Já estava com a senhora? Estava tudo. E quando eu fiz a manifestação, que foi feita completa, sem nenhuma exigência, a funcionária me disse, doutora, a primeira manifestação completa de Portugal. Isso foi em dezembro de 2007. Um cliente meu ali do Porto... E foi uma alegria e foi um marco na minha carreira, de facto. Doutora, olhando aqui um pouco a biografia da senhora, claro que com muito respeito aos outros colegas na área jurídica, mas uma profissional que está desde 2003 lidando diretamente com o processo migratório, a senhora já viu aqui Portugal em diversas fases. Sim. A senhora viu Portugal em diversos níveis de imigrantes, né? Diversas fases e a lei migratória, ela é sempre a mesma, mas a aplicação da lei, ela varia muito em função do momento econômico do país. Então, essa lei de 2007, ela pegou, por exemplo, a crise que nós tivemos em 2011, 2012. Então, o aplicador, ele, em função da necessidade econômica do país, ele é mais ou menos flexível na questão da legalização. E eu já peguei as várias ondas, não é? Ondas que antes foi o boom
de 98, 99, depois teve o boom de 2003 na Lei Lula, que eu também já exercia nessa altura, o boom de 2004, depois 2007, 2011, ou seja, tivemos assim várias fases, e claro que eu participei de todas elas. E desde a minha primeira residência, que ainda vem antes da atual lei, eu já fiz assim, milhares de processos de legalização mesmo, milhares de renovações, e depois eu acho que é sabido, né, que a grande parte das pessoas que naturalizam-se portuguesas vão para o mundo. E eu tenho clientes hoje que eu peguei na mão desde da primeira residência em Portugal, pegaram uma cidadania e hoje estão espalhados em todo lugar do mundo. Estão no Alasca, estão na Austrália, estão no Japão, como cidadãos portugueses, né, porque o passaporte português é muito forte, então viajam pelo mundo todo. E muitas vezes eu sou contactada por clientes lá da Austrália que conheciam um cliente meu. Então eu tenho essa clientela orgânica, assim, que é muito bom, é muito gostoso receber esse feedback assim tão antigo de clientes tão longevos, é maravilhoso. Que legal, parabéns para a senhora, né? A senhora está há 25 anos diretamente em Portugal, né? Sim, eu sou brasileira, né, do Paraná, eu morei 6 anos no Japão, voltei para o Brasil para estudar e para fazer faculdade, quando conheci o meu marido português. Aí eu, naquele projeto de vida futura, vou começar a faculdade, optamos naquele momento por vou fazer faculdade em Portugal. Eu já era uma cidadã do mundo, não era mais fácil para mim. E quem vive no Japão vive em qualquer lugar do mundo, não é? Então eu vim para cá para fazer faculdade. Fiz aqui a faculdade na Católica do Porto. Naquela altura não tinha brasileiros ali. Depois começaram a entrar. Depois que eu entrei, em 98, 99, começaram a chegar estudantes brasileiros. E depois, por razões familiares, terminei o curso. E fui estagiar aqui no Porto, num grande escritório de advogados. Fui convidada e fiquei lá a trabalhar. E depois comecei a ter minha clientela e desde 2007 tenho meu escritório próprio e trabalho desde então. Nunca saí de Portugal, nunca trabalhei para ninguém em Portugal, nunca trabalhei com segurança social, nunca tive contrato de trabalho. Sempre exerci a profissão de advogada ininterruptamente desde então. Então, estou sempre cá. Viajo muito, mas estou sempre cá em Portugal, que é minha terra, não é na Europa. Bacana, isso reforça mais uma vez a autoridade que a senhora tem em falar exatamente desse tema hoje, voltado para o processo migratório, né? E dentro de todo esse contexto, tem uma coisa bem interessante. A senhora está, desde 2007, no mesmo escritório. Eu tenho o meu escritório, eu abri em 2007 o meu escritório. Eu saí, eu fiz o estágio, fiquei a trabalhar no escritório do meu patrono, fui convidada, fiquei, mas depois comecei a ter muita demanda. Aí eu senti a necessidade, não é, de abrir o meu escritório. E desde 2007, primeiramente eu estava na Baixa, de 2007 a 2009, depois eu vim para a Avenida da Boa Vista, que é onde eu estou até hoje, no mesmo prédio, desde 2009, ali. E pelo meu escritório já passaram muitos outros advogados que eu mentorei, que eu orientei, que hoje são profissionais de grande sucesso em Portugal. E eu vejo assim com muito orgulho, não é? Porque passaram pelo meu escritório e conseguiram voar e conseguiram fazer carreira. E é um orgulho também esta outra vertente do meu escritório, que é prestar mentorias a advogados que começam a exercer em Portugal, não é? Sem ter a formação jurídica aqui. E naturalmente que a prática, alguém que trabalha na prática, que se ensina e orienta, faz toda a diferença, não é? Num reiniciar de carreira. Bacana. A senhora dizer que está no mesmo escritório desde 2009, isso gera uma credibilidade absurda. Isso quer dizer que os seus clientes conhecem a senhora efetivamente na mesma morada, no mesmo lugar, há bastante tempo. Isso é muito importante para o que a gente vive hoje aqui na Europa, né? Essa credibilidade que é gerada através disso. Desde sempre eu trabalhei os primeiros 2 anos na Baixa, não é do Porto, mas depois por questão logística mesmo, passei para Boa Vista e desde então trabalho sempre no mesmo prédio, inclusive. Eu costumo dizer que é o escritório mais bonito do Porto, porque fica numa cobertura 360 graus, é maravilhoso, é um lugar que eu gosto muito de estar. Não, é verdade, eu já estive lá algumas vezes e realmente é muito aconchegante, a senhora está extremamente localizada ali, olha, e a gente fica muito feliz, realmente isso aqui enriquece com certeza esse podcast, isso vai ajudar muitas pessoas, eu tenho certeza que a doutora Sidneia vai ter muitos e muitos clientes aí que vão procurar a senhora através aqui do podcast da Connection, né? Agora, doutora, eu quero partir aqui para uma outra informação que eu busquei da senhora. A senhora foi juíza
aqui em Portugal. Explica pra gente aqui como é que foi essa questão de ser juíza, qual foi o trâmite. Na verdade, eu trabalho com área imigratória, não é? Mas a área imigratória gosto muito, mas também gosto muito de algumas vertentes da área jurídica. E eu sempre fui muito dedicada à área do direito da família, menores, divórcios e tudo mais. E eu era voluntária numa associação que já existia em Portugal desde 2004, que era a Associação Mais Brasil. E era uma associação muito credível. E eu era a única advogada voluntária da associação, trabalhava muitíssimo com o Tribunal de Família, e aqui em Portugal existe o Instituto do Juiz Social, que é um juiz não togado, ou seja, não é aquele juiz que faz concurso. E, entretanto, abriu o concurso para juiz social, temos que ser indicados por alguma associação, como eu era voluntária da Associação Mais Brasil, a Associação Mais Brasil me propôs, eu fui aceite, e eu trabalhei por 2 biênios no Tribunal de Família e Menores do Porto. Como juiz social, e foi uma experiência maravilhosa. Primeiro que eu estava numa área que eu gosto muito, que eu atuo muito até hoje. Segundo que eu contactei com realidades que, mesmo trabalhando como advogada, eu nunca tinha visto do lado de lá, certo? E também serviu para mim mostrar que eu nasci para ser advogada mesmo, porque pese embora aquela experiência tenha sido muito rica para mim, tenha sido muito, muito boa, fez-me ver que efetivamente eu gosto mais de estar do lado de cá do balcão. Então, na verdade, a senhora faz o que a senhora de fato tem a vocação para fazer. Eu sou apaixonada pela minha carreira. Eu desde os 11 anos que eu sou advogada, sem saber o que era ser advogada, por causa de uma experiência pessoal na minha vida. Eu quero fazer isso, mas eu não sabia. E aí, pronto, estudando, sabendo, eu sou advogada, amo o meu trabalho, não tenho nenhuma vocação para imparcialidade. Por isso, eu amo aquilo que faço mesmo, sempre. E perfeito. sou perfeitamente realizada naquilo que eu faço. Pronto, a senhora fechou a fala aí. Estou perfeitamente realizada. Isso é espetacular. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, né? Eu particularmente, eu sou apaixonado pela minha empresa Service Connect. Eu procuro ser o máximo transparente possível, porque é uma coisa que eu amo fazer. Amo fazer esse processo de ajudar pessoas, de dar o suporte, dos imigrantes que estão em outro país, não sabe para que lado vem. Muitos deles vê a nossa empresa como a família deles. Isso é muito normal, porque eles não conhecem ninguém. Então, nós passamos a ser o porto seguro deles. Então, eu amo isso, né? Ainda mais quando tem um planejamento organizado que facilita nosso processo. E quando eu disse para a senhora a pergunta de que a senhora já viu Portugal em diversas fases, né? A senhora certamente consegue, nesse exato momento, na atualidade de Portugal, identificar o imigrante de alguns anos atrás, vou botar até de 2010 naquela crise, né? E o imigrante de hoje. Agora, já iniciando aqui uma outra pergunta para a senhora. Esse período diferencial, né? Eu costumo dizer que eu vi particularmente, de forma muito triste, o último navio de brasileiros saindo de Lisboa e indo embora. Eu estava chegando em Portugal nessa altura, estava na Irlanda, e um amigo me levou para se despedir de uma família que estava indo de navio embora. Então aquilo para mim foi muito triste, mas eu não senti muito porque eu não estava aqui, eu estava na Irlanda. E depois vindo para Portugal, acompanhando toda aquela crise, aquele momento difícil, e Portugal se reergue de novo, começa a tomar fôlego, começa a ter imigrantes voltando. Mas a minha pergunta para a senhora que lida com tantos imigrantes e cuidando desse processo de legalização. O imigrante dessa altura, de 2009, 2010, ele evoluiu a nível de planejamento para esse imigrante agora dessa atualidade? Ou continua na mesma, ou ele está mais preocupado, ele está mais organizacional para não sofrer nessa transição imigratória? O que a senhora idealiza com isso, com a sua experiência? Só para fazer um resumo, assim, eu acho que tão importante como ser porto também é ser ponte. Eu acho que a sua empresa ela é isto, não é? Além de ser porto, é ponte, porque efetivamente, quando a gente muda de país, a gente não está mudando de estado, não é? De estado dentro do Brasil. Aquilo que eu verifico é que hoje em dia os imigrantes eles são menos resilientes. Porque nós somos de um tempo, né, Alex, em que não havia a informação que há hoje em dia.
não é? 2007, 2008, a gente não tinha os YouTubers. Não tinha o acesso. O Instagram, não tinha acesso à informação. Então as pessoas quando vinham, elas vinham conscientemente ilegais, mas com uma consciência de dificuldade. Hoje em dia, pese embora a lei portuguesa tenha evoluído e haja uma panóplia enorme de vistos, que eu sei que a gente vai falar mais tarde, não é? Haja muito mais possibilidades de vistos, as pessoas ainda assim, muitas delas, optam por vir ilegais, mas com a ilusão da facilidade. Então, o perfil é esse, as pessoas são menos resilientes, porque elas veem no YouTube, veem na internet, acham que vai ser mais fácil. E depois chega aqui em Portugal, optando por vir como turistas, eu não digo ilegal, mas a partir do momento que você tem intenção de ficar e eu vou como turista, você já sabe aquela preconcepção de ilegalidade no final na ponta. Mas vem com aquela percepção que vai ser fácil, porque eu vi o youtuber, porque eu vi falar na internet, porque eu pesquisei no Google, ou seja... E aí chega aqui em Portugal, depara-se com a realidade, começa a ver os obstáculos, as dificuldades, que é não ter a residência, e aí ganha um sentido de urgência, sabe? Achando um processo, demora 2 anos, a pessoa de repente em 3 meses fica desesperada. Doutora, demora, doutora, o que eu faço para acelerar? E ganha aquele sentido de urgência, porque eu não sei porquê, mas elas têm a percepção que para elas vai ser fácil, e não é fácil. E então eu acho a diferença que eu vejo é essa, são menos resilientes então, entram num desespero. E então a diferença que eu vejo é essa, é a questão da resiliência mesmo, até porque o CEF, nós sabemos disso, porque a gente participa da história da imigração em Portugal. O CEF hoje em dia, meus amigos, é pai e é mãe do imigrante em Portugal para legalização. É acolhedor. Quer quando vem de lá para cá, quer quando está aqui. Eu sou do tempo ainda em que se você fazia a sua manifestação de interesse como padeiro de uma empresa determinada, o seu processo podia demorar muito tempo. Se você trocasse de trabalho, o seu processo não ia para frente. Perdia a validade dele. Tinha que recomeçar tudo de novo. Do zero. E o CEF ia dentro da padaria 2, 3 vezes confirmar se a pessoa de fato trabalhava lá. Trabalhando, exatamente. E a pessoa tinha que estar lá suja de farinha. Se a pessoa tivesse um azar de ser um dia de folga dela, o processo dela ficava lá no armário. Congelava o processo. Totalmente. Então, era essa dificuldade. Eu lembro um caso que para mim é muito emblemático nessa minha carreira. Eu tinha um cliente que ele fazia cortes de grama nas autoestradas. A gente passa e vê aquelas pessoas que fazem o corte de grama, corte de relva na autoestrada. E ele, coitado, ele não sabia, porque a carrinha chega, despeja eles ali, eles ficam fazendo aquele trecho, final do dia vem, pega e leva embora. Eles. E o CEF, quando chamava para entrevista, fazia essas perguntas profundas. Mas onde é que você trabalhou? Que obra que você fez? Que rua que era? E o coitado do senhor, ele era despejado na beira da autoestrada, ele dizia, foi para lá de Estarreja, foi para lá. Mas o senhor não sabe dizer. Ou seja, e a gente foi 3 vezes ao CEF e o inspetor apertar com ele. Mas como é que o senhor trabalha e não sabe onde trabalha? Como é que o senhor não sabe onde é que foi que trabalhou? Aí eu me lembro que eu peguei a mão do senhor e falei, senhor inspetor, olha essas mãos. Toda calejada, sabe aquelas pessoas que trabalham mesmo? Sim. Totalmente calejadas, amareladas. Senhor inspetor, olha essas mãos. Acha que é mão de que não é mão de um trabalhador que realmente faz aquilo que faz? O senhor inspetor, a mão grossa do senhor, sabe? O senhor inspetor não falou nada, só sei que passado... Foi a última entrevista que nós fomos, o senhor, entanto, teve a residência dele. A senhora teve ali uma expertise, né? Viu que o negócio ali não estava andando. Não andava. Só tem uma forma, eu tenho como provar, né? Chamava o senhor não sabia onde tinha ido ao certo, o senhor sabia que era lá pro lado de Estarreja, que era pro lado lá de Coimbra. Ele não sabia, era pessoa simples também, não é? E eu na 3ª vez falei, não, isso é impossível. Aí foi esse argumento, não é? Que de fato era um trabalhador que fez com que o inspetor ali se condoesse, não é? E desse o despacho favorável. Então eram essas dificuldades, sabe? Que haviam do CEF ser muito mais, inspecionava muito. Era até invasivo. Eu tive clientes que, ao pedir uma regularização, porque tinha um companheiro, tinha um marido português, o CEF ia dentro da casa das pessoas, mexiam nas gavetas, contavam as escovas de dentes, se a pessoa estava grávida, pedia a ecografia. Eu vivi esta fase. Sim.
É uma fase que muita gente hoje nem sonha. Não vivencia. Inclusive, a senhora falou um ponto muito interessante, que esses influencers de hoje não sabem dessa fase. Não sabem. E mesmo os colegas que atuam também não. Claro que isso é completamente ilegal, é invasivo. Mas entre ficar discutindo, eu preferia... Doutora, deixa ele entrar? Eu falei, não, se você não deixar entrar, você não vai ter residência tão cedo. Então, entre um mal, eu escolhi um mal menor. Permita, não é que não tem nada a esconder, não é? E hoje eu vejo que os influencers de internet vendem facilidade. Os imigrantes aqui em Portugal ficam indignados com uma situação ou outra. E os próprios colegas também, não é? Ficam indignados porque o CEF demora meio ano, demora 4 meses, e eu fico pensando, meu Deus, será que essas pessoas sobreviveriam àquilo que eu sobrevivi? Será que os imigrantes de hoje se sujeitariam àquilo que nós nos sujeitamos? Era tão absurdo que uma pessoa era chamada no final de 2 anos no CEF, e se o patrão lá em maio de 2022, maio e junho, declarou lá só 5 dias de trabalho, o processo da pessoa não saía. Não andava. Não andava. Você tem que denunciar o seu patrão. Quem é que está trabalhando há 2 anos numa empresa vai denunciar o patrão? Não por conta de 2 meses lá atrás. Era essa a dificuldade. Então, hoje em dia, tá mais demorado hoje em dia, é certo, mas não tem essas dificuldades que nós tínhamos naquela altura. Porque também, hoje em dia, tem muito mais vistos, muito mais possibilidades de vistos. Tem mais possibilidades de vir de forma altura. Legalizada, né? Exatamente. A senhora falou um ponto bem interessante referente aí à publicidade que é feita, né? Eu costumo dizer que é a comunicação suja, não é uma comunicação limpa, né? E nós, da Service Connect, todos os meus consultores, eles são orientados na entrevista de qualificação com os nossos clientes serem abertos com ele e entender qual é a intenção deles. Eu costumo dizer que eu não estou preocupado com os parceiros que tragam informações poluídas. Esse eu não quero. Eu quero pessoas que de fato falem a verdade. Por quê? Eu não acompanhei essa fase da senhora está aqui há muito mais tempo que eu, mas eu peguei alguma questão aqui em Portugal. Então eu sei exatamente valorizar desde da primeira residência até a minha cidadania portuguesa. Então a gente tem um processo com isso. Então não dá para a gente ficar criando expectativas ilusórias para as pessoas que estão do outro lado. E a senhora falou uma coisa bem interessante, eu vou gravar essa frase comigo, tá? Além da gente ser porto, a gente é ponte. E por ser ponte, a gente precisa trilhar um caminho seguro para quem está vindo, né, chegar em Portugal. Então, muitas das vezes perdemos até o cliente. Por que perdemos o cliente? Porque a gente não quer o nosso cliente nessa estatística onde as pessoas vêm para cá com a ilusão de que Portugal é um país de um mundo de faz de conta. Amo Portugal, como a senhora também, mas Portugal é um país como outro qualquer. E o imigrante precisa entender isso, para que ele não entre nessa estatística de ficar morando em tendas, ficar morando debaixo de ponte, ficar recorrendo ao governo para poder voltar para a sua pátria. Então, a preocupação de nós, né, doutora, de mim, da senhora, posso dizer isso, é a gente transmitir sempre a informação clara do que é Portugal. É uma das razões pelas quais eu estou sentada aqui hoje, porque eu vi, não é, também o seu trabalho, e você como eu privilegio o caminho que eu chamo caminho da legalidade. Eu tenho uma frase... Eu escrevi um artigo muito antigo para uma revista portuguesa em que eu falo o seguinte: a ilegalidade é o reverso da cidadania. E eu sei a dificuldade que existe quando você é um imigrante ilegal, porque eu já assisti isto. Eu sou do tempo em que uma mulher brasileira em Portugal era vítima de violência doméstica, ela ia na polícia prestar a queixa e saía de lá com uma notificação de abandono do país. Entendeu? Ela ia para tratar uma questão e voltava fazer uma queixa. Voltava com um problema. Ela ia fazer uma queixa, ela saía de lá com uma notificação ou para abandono, ou se ela já tivesse uma notificação anterior, ela era encaminhada de lá direto para o tribunal, para ser intentado contra ela um processo de expulsão. Mulheres que têm filhos ilegais aqui em Portugal, crianças que querem ir para a escola, querem ter acesso à saúde, à educação, ao empréstimo bancário. Ou seja,
eu sei a dor que é ser ilegal em Portugal. Então, eu privilegio, eu sempre, 100% dos meus clientes que me contactam lá do outro lado, eu obrigo eles a pedirem um visto de residência. E eu também tenho uma estatística que eu gosto muito. Desde que eu trabalho com imigração, eu nunca tive um visto indeferido. Pedido lá no consulado brasileiro, em todos os consulados de dentro do Brasil e não só. Estados Unidos, Argentina, Japão. Não tem nenhum visto que eu tenha aplicado que não tenha dado certo. 100% desde então. Eu já fiz milhares de vistos. E então eu quase que obrigo o meu cliente. Se for a questão financeira, não há problema. Você vai me pagando, como o brasileiro está habituado, vai me pagando... Fracionado. Perder de vista. Doutora, faz cartão? Não faço cartão, mas eu confio que você vai me pagar do mesmo modo que você confia o seu propósito de vida nas minhas mãos. Então, essa troca aqui de confiança. Então, se você me chamar lá do Brasil para vir para Portugal, você vai vir com visto. Perfeito. Ponto final. E é esse valor que eu também vi na sua empresa. Sua empresa, ela privilegia, combate mesmo o sofrimento. Combatemos o sofrimento, desestimulando o imigrante para vir para Portugal, para ser ilegal. E eu faço essa brincadeira para não ser mexicano aqui em Portugal. Uhum. Porque é muito complicado, gente. É muito complicado. Incomoda muito você saber que você pode ter acesso a benefícios, que você pode ter abono de família, que você pode entrar no centro de saúde, que você pode circular, não que você queira chegar aqui e queira ficar passeando, mas só de você não ter essa possibilidade já incomoda. Então, eu privilegio 100% mesmo da minha imigração, pego na mão deles lá do Brasil e trago para Portugal legalizado. Claro que tem aqueles aventureiros que já estão cá, ou então aqueles que mesmo orientados vêm para Portugal por conta e risco. Eu não oriento, você tem que falar assim na imigração. Não. Eu não oriento, termos de responsabilidade, sim, mas a pessoa vem para ficar, então não faço. Entendeu? Então, o meu caminho é esse, é um caminho mesmo de evitar sofrimento. Doutora, a gente está na mesma linha, isso eu fico muito feliz, né? Porque quando nós montamos essa empresa, que eu aproximei os meus parceiros jurídicos e agora tendo a honra de ter a senhora no nosso time, uma das coisas que nós combinamos foi: seja transparente. Porque transparente nós estamos com você até o final. Exatamente. E exatamente esse ponto que a gente sempre transmite ao nosso cliente. Nenhum cliente meu, ele vai ter orientação de como proceder na imigração de forma ilegal. Nós compramos agora uma franquia da voarmais.com Alfa, uma empresa muito, muito renomada, de respeito. Trouxemos essa empresa para agregar os serviços que já executamos na empresa. Mas todo o meu time está orientado. O nosso papel não é imigratório. O nosso papel é o suporte à imigração legal. Eu tenho advogados comigo e esses advogados que estão na nossa empresa, eles confiam no trâmite que fazemos e fazemos de forma clara. Então, qualquer um que fizer de outra rota que expõe a minha empresa, ele está fora do time. E é por isso que acredito que nós temos aí uma credibilidade no mercado. Exatamente. Pelo trabalho que fazemos. Agora, dentro de tudo isso, doutora, a senhora falando sobre vistos, né, eu fico muito alegre porque a gente, de verdade, conhecendo esse processo migratório, eu já morei em outros países, sempre morei de forma legal, nunca morei em nenhum país de forma ilegal, sempre morei legal nos países, posso falar isso com muita propriedade, e sei exatamente quão importante é você ter um visto, né? E a senhora vendo esse processo migratório nessa atualidade, vamos falar agora sobre vistos que a senhora possa indicar, sugerir, né, para os nossos seguidores que estão aqui nos acompanhando. Pronto. Sempre que alguém me contacta por qualquer meio, a gente sempre faz uma consulta de diagnóstico. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia de vir fazer uma coisa, mas não sabe muito bem que tipo de visto é que cabe para ela, não é?
Então, essa consulta de diagnóstico ela é muito importante, porque em função daquilo, eu sempre digo, qual é o seu propósito? O que você quer vir fazer em Portugal, efetivamente? E aí, diante daquilo que a pessoa me fala, eu falo, olha, então o visto adequado para você é este. E às vezes até há duas possibilidades. E a pessoa, claro, que vai optar sempre para aquela via, não é, que é mais em conta. Agora, os habituais das pessoas querem ir para Portugal ou para estudar, ou para trabalhar, ou simplesmente porque eu já estou aposentado, ou eu tenho rendimentos, quero ir para Portugal simplesmente para viver a vida. Então, os mais comuns, temos agora um novo, que é o visto de procura de trabalho, porque é o habitual. Eu quero ir para Portugal trabalhar, mas eu não tenho lá emprego ainda. Vou procurar trabalho. Então, faz sentido. Então, é o visto de procura de trabalho, que neste momento é aquele que nós mais fazemos no escritório. Ele é mais simples, ele é mais barato, ele é mais célere também. Visto de procura de trabalho. Temos o visto D2, que é o visto... E o D2, ele tem dois tipos aqui. Tem o visto de empresário. Eu sou empresário no Brasil, quero ir para Portugal com a minha empresa, quero criar uma empresa nova, quero agregar a mais-valia da minha empresa, quero levar a minha tecnologia. D2, empresário. Ou D2, também fazemos muito trabalhador independente. Eu sou advogado no Brasil, quero exercer em Portugal, sou médico, sou dentista, quero exercer em Portugal. Então, o D2 dá para essas duas questões, dá para o trabalhador independente e para o empresário. E o D7, que é o aposentado ou quem no Brasil tem dinheiro, tem renda passiva que lhe permita viver em Portugal. Então, são estes. Visto de procura de trabalho, D2 e o D7. É aquilo que nós mais fazemos. Claro que depois há outros vistos, o visto de nômade digital, o visto de trabalhador altamente qualificado, os Tech Visa, o visto para quem tem um contrato de trabalho em Portugal, que é o D1, não é, que é o visto de trabalho, o visto de ensino superior também a gente faz muito. Então, eu diria que existe uma panóplia de vistos, mas os que nós mais fazemos são o visto de estudante, procura de trabalho, o visto D2 e o visto D7. Doutora, diante dessa gama, né, esse leque de vistos, a possibilidade que Portugal dá de que as pessoas cheguem aqui legais, quem já está aqui, é possível aplicar o visto estando em solo português ou não existe essa possibilidade, ele precisa estar no país dele? Não existe. Na verdade, o único visto que é atribuído em Portugal é aquele que é dado no aeroporto, chamado visto de turista, ou visto de estadia temporária. E ele é válido por 90 dias, te dá o direito de turistar pela Europa. Apenas turistar não te dá o direito de trabalhar, exercer qualquer atividade, não dá direito só mesmo para passeio. Aqui em Portugal não existe aplicação de visto. Quando a gente fala de visto, a gente fala de aplicação de um processo junto do consulado português da área da residência de quem pede. Ali sim, eles vão analisar, vão ver o seu propósito este que está ali consignado na documentação que você envia, nos formulários e etc., e vão te dar o visto. E tem vistos que dispensa, por exemplo, você vir com passagem de volta. Então, você vem com a tarjeta no seu passaporte, e essa tarjeta vai mostrar para a imigração qual é a sua intenção de vir para cá. Você vem com visto de residência para D7, para D2, para visto de procura de trabalho, entendeu? Então, aqui em Portugal não existe. Existe, assim, sim, em Portugal, algumas possibilidades de legalização, não é? Você já estando aqui, não é? Você tem aquilo que é chamada manifestação de interesse, que é, eu vim a Portugal para passear. Mas chegar aqui e encontrei um trabalho. Como é que eu faço? Eu não quero voltar para o Brasil, como é que eu faço? Aí tem aqui a possibilidade de fazer a manifestação de interesse, que é a chamada areia movediça, não é? É o cemitério das esperanças. Sim, sim. Aplica-se a manifestação de interesse. Por que eu digo isso? Porque demora muito, demora 2 anos, 2 anos e meio, e a pessoa fica desesperada, e a pessoa quer ir no Brasil, e a pessoa quer viajar. Existe a manifestação de interesse, e existe aqui também algumas possibilidades, por exemplo, para crianças, se você tem um filho e o seu filho está matriculado no ensino secundário, a criança pode se legalizar e você se legaliza pela criança. Se você padece, por exemplo, de uma doença grave que obsta você voltar para o seu país sob risco de vida, não é? Você também pode aplicar aqui em Portugal aí não é chamado visto, é autorização de residência mesmo, que você aplica estando aqui em Portugal. Mas são casos assim bem residuais na lei. Aquilo que as pessoas mais recorrem mesmo é
o visto, a manifestação de interesse, que vai lá na frente possibilitar você ter autorização de residência. E também, estando aqui em Portugal, você também poderá aplicar o visto de estudante. Se você chega aqui como turista, matricula-se numa universidade e a universidade aceita você, não é? E você vai no CEF e pede uma autorização de residência por ser estudante do ensino superior. Então, existe sim a possibilidade, estando aqui, pedir uma autorização de residência diante de um processo bastante complexo, mas visto não, visto é só lá no consulado português no Brasil. Perfeito. É importante a senhora falar isso, essa pergunta foi tendenciosa, né? Por quê? Porque as pessoas às vezes idealizam vir do estrangeiro para Portugal, criar aí essa rota da areia movediça, né? E depois idealizando que possa migrar para um visto, né? E o caminho não é esse. O caminho não é esse. Se você quer vir de uma forma célere, com visto no passaporte, você tem que aplicar lá no consulado português no Brasil. Chegando aqui em Portugal, você vai ter assim uma série de possibilidades de aplicação de autorização de residência, mas cada caso é um caso, não é? Com documentação. E depois existe uma outra situação, que é todas as possibilidades de legalização. Estando aqui em Portugal, a gente cai naquilo que em direito administrativo a gente chama na discricionariedade do poder administrativo. Significa que a administração vai analisar o seu processo e pode conceder ou não conceder a sua autorização de residência. E aquilo que eu lhe falo é o seguinte, com muita propriedade. O aplicador da lei, ele vai ser mais ou menos flexível em função do momento econômico do país. Se em Portugal falta mão de obra, vai facilitar. Vai facilitar. Agora, meu amigo, se Portugal está com nível de desemprego muito alto, ele vai dificultar. É assim. É mais ou menos exigente em função do momento econômico. Então, você fica sempre ao sabor do administrador, não é? Analisar o seu processo, porque são exceções à regra. A regra, aquilo que eu chamo a porta grande, é vir com visto adequado ao seu propósito. Essa é a regra. A exceção aí eu vim, quero ficar. Onde é que eu me enquadro? Existe aqui muitas possibilidades de enquadramento, mas todas elas têm que ser muito bem documentadas, e você mesmo assim ainda vai depender do olhar do aplicador, não é? No âmbito do seu processo, e se ele for estritamente legalista, estritamente rigoroso, vai te complicar muito. Poderá complicar. Muito, muito. Ok. Doutora, a senhora falou de 3 vistos aí, o visto de procura de trabalho é o que está mais em ascensão, a senhora falou sobre o visto D2 e sobre o visto D7. Eu queria que a senhora dissesse aqui para nós cada critério para aplicar cada visto desse de forma distinta e no olhar clínico da senhora, qual o diferencial de cada um desse, qual o dificultador e qual seria o mais recomendado dentro de cada informação que a senhora passar aqui nesse momento. Pronto. Eu vou começar pelo visto de procura de trabalho, sim, que é um visto mais recente. E o visto de procura de trabalho, ele tem aqui 2 ramificações, que são muito importantes. Eu estou no Brasil, quero ir para Portugal. Quero buscar trabalho lá. Eu tenho 2 maneiras de fazer isto. Ou eu vou, porque eu preciso demonstrar na aplicação do meu visto que eu disponho de um montante depositado em conta bancária portuguesa. São 3 salários mínimos, não é? Acho que é 1.280 euros neste momento, para o ano vai subir. Existem 2 maneiras aqui, as 2 maneiras elas são bem diferentes. Por quê? Ou eu vou com rendimentos próprios, contrato, abro conta num banco português e deposito esse dinheiro, ou eu tenho lá em Portugal um responsável financeiro por mim. Então, eu tenho essas 2 formas. Eu conheço o Alex que está lá em Portugal e o Alex vai se responsabilizar por mim, ou eu, estando no Brasil, abro uma conta bancária e deposito o dinheiro. O que diferencia aqui? Se for o Alex apresentar for o responsável financeiro, o Alex tem que mostrar que nos últimos 3 meses movimentou na sua conta esses 3 salários mínimos, tá bem? Esses 3 salários mínimos portugueses. Isso é a obrigação
De quem será o responsável financeiro. Responsável financeiro, tá bem? Ou então eu tenho que ter depositado na conta bancária este saldo, que são os 3 salários mínimos portugueses, tá bem? O que diferencia um e outro? Se eu tenho um responsável financeiro lá em Portugal, significa que eu vou com passagem só de ida. Se eu vou abrir uma conta bancária e tenho que depositar o dinheiro, significa que eu tenho que ir com passagem de ida e volta. Então, sempre que eu vou fazer uma consulta, doutor, às vezes a pessoa já vem, já estudou, já mais ou menos sabe, doutor, eu quero aplicar o visto de procura de trabalho. Então, eu falo, tem esta modalidade com responsável e sem responsável. E faz toda a diferença. Correto. Faz toda a diferença. Você já faz a economia da passagem de regresso. Exato. Certo? Claro que se for uma Sidneia Yamaguchi e um Pedro da Silva, por exemplo, eles não veem ali nenhuma conexão, eu explico sempre para a autoridade, olha, eu tenho uma relação de amizade, somos primos, porque o consulado, como eu perguntava, o que o fulano é de você, não é? Para evitar aqui as vendas, não é? Sim, as negociações, as negociações paralelas. Então, há sempre uma declaração que eu faço ali do responsável, dizendo que, olha, é minha prima, é meu sobrinho, é meu amigo de longa data, é meu afilhado que está vindo e eu sou responsável financeiro. A senhora já leva o processo com essas orientações. Se você olhar na internet, lá a lista de documentos, você não vai encontrar essas informações. Perfeito. Isso deriva da minha experiência. Da experiência da senhora. Não significa que eles pediram sempre isso, mas poderão pedir porque já pediram lá atrás. Então, a senhora se antecipa. É um processo aqui de lapidação e de melhoramento. Toda a exigência que eles façam. Por exemplo, um consulado lá de Brasília fez uma exigência que para mim é estapafúrdia, mas eu cumpro. Quando eu vou aplicar esse mesmo visto lá no consulado de Recife, eu já mando com aquela documentação, a mais até. Para evitar que eles peçam, para evitar o quê? Evitar atraso no processo, evitar a frustração do cliente e, às vezes, evitar prejuízo, porque a pessoa, quando a gente aplica o visto, a passagem está comprada. Então, eu não quero que o processo caia em exigência, porque aquela exigência vai atrasar o processo. E, às vezes, pode ser, nunca me aconteceu, não é? Mas pode acontecer da pessoa aplicar o visto, aquilo demorar tanto que passa o prazo da passagem, a pessoa tem que remarcar novamente, prejuízo para o cliente. Verdade. Então, a gente trabalha no sentido de minorar aqui todas as exigências que eles possam pedir, de modo que o processo saia muito rápido para que o cliente não tenha prejuízo. Daí a importância de se procurar um profissional. Que saiba o que está a fazer. Porque o barato, de fato, ele vai sair caro. Né? Porque depois, num processo desse, que há aí um embargo, para que haja o deferimento, vai ter que se procurar um profissional. Alex, sai caro a todos os níveis. Sai caro a nível financeiro, sai caro porque às vezes a pessoa vendeu tudo, está dentro da casa da sogra, entendeu? Sai caro porque o filho tem que estudar e não está a estudar, está lá parado. Sai caro porque, eu tô com a minha família aqui, eu vou sozinho, minha mulher vai depois. O dinheiro está acabando. Sai caro a todos os níveis. Sai caro muitas vezes porque até já tem lá em Portugal 2 ou 3 empresas que eventualmente eu vou fazer entrevista e depois aquela empresa já arranja alguém porque a outra pessoa está demorando muito. Ou seja, existe um prejuízo aqui imensurável quando a pessoa aplica um processo que corre mal. E correr mal não é só porque foi chumbado, foi indeferido. Corre mal porque está muito demorado, entendeu? Tem gente que chega no meu escritório desesperado. Doutor, eu já apliquei o visto... Me contacta lá do Brasil, já apliquei o visto há 6 meses e até agora nada. Alguma coisa correu mal. Alguma coisa está mal. Então, o visto de procura de trabalho ele tem essas duas vertentes. E aquilo que diferencia um e outro, efetivamente, essa questão de ter um responsável de abrir ou de abrir aqui uma conta bancária, tá bem? A questão da conta bancária, ela nesse momento, é a questão mais sensível. Porque lá no Brasil, o banco português não abre conta se a pessoa não tem autorização de residência. Só que a pessoa precisa da conta bancária para pegar autorização. Ou seja, aquela velha... Aquela conflito de informações, que né? Em Portugal eles falam pescada com rabo na boca. Mas se eu falo isso para um brasileiro, ele não percebe. Não percebe. Então eu falo, você está numa rotatória. Sim. Você está numa rotatória em que uma coisa depende da outra. Mas nós conseguimos. Nós temos parceiros com bancos, abrimos conta bancária, a pessoa deposita. E depois a documentação é a documentação genérica, tem que ter o passaporte válido, os antecedentes criminais, seguro de saúde ou um PB4 aqui, não é? Ou um ou outro. Ou um ou outro. Correto. Ou o PB4, que também não pede apostilhado, mas eu falo para apostilhar. Ou seguro de saúde internacional, o mínimo de 30 mil euros, de ampla cobertura, inclusivamente translado. Isso tem que estar lá escrito.
Perfeito. Tem que ter aqui em Portugal um comprovativo de morada, onde é que eu vou ficar. Às vezes um contrato promessa de arrendamento, às vezes um amigo que diz vai ficar na minha casa, às vezes um Airbnb, não é? Airbnb, que fica arrendado, né, para futuro. Também indicamos, naturalmente, porque não trabalho nessa área, mas indico parceiros aqui da área imobiliária, não é, que vão orientar a pessoa, vão fazer contratos, vão fazer contrato promessa e tudo mais. E então a documentação genérica é esta. E é um processo que sai bastante rápido, e a pessoa já vem do Brasil para cá com data marcada para comparecer no CEF. Já sai do Brasil com agendamento. Com agendamento. E ao sair do agendamento, vai ter aquele tempo para chegar aqui em Portugal, buscar um trabalho e se apresentar no CEF, certo? E vai ser trocado a tarjeta por um cartão. Ah, mas doutor, eu não consegui o contrato e eu vou ter agora uma situação dessa agora dia 29 de dezembro. A menina não conseguiu o contrato ainda. A gente vai no CEF e prorrogamos esse prazo por mais 60 dias. E aí em janeiro ela já tem promessa que vai ser contratada, entendeu? Isso gera total segurança que não dá para fazer com amador. Não dá. Isso tem que ser um profissional. Não dá. Né? Como diz uma das nossas advogadas, isso não é receita de bolo que qualquer pessoa faz. Não é, e depois também tem outra situação e é uma coisa que eu verifico muito, tá bem? Às vezes a pessoa fez o próprio processo apenas e fez o processo de alguém da família e correu bem. Aí a pessoa se autodenomina especialista. Sou especialista em visto, especialista em nacionalidade. E talvez seja a coisa que eu mais combato aqui na rede social. Porque especialidade em Portugal é um título. Não é? É um título. Eu não me arrogo especialista porque eu não sou especialista. Especialista é um título que a Ordem dos Advogados confere a um profissional que tem experiência demonstrada naquela área e se submete a uma banca. Para comprovar que realmente não é. E não existe especialidade em imigração. A ordem é taxativa nas especialidades que ela confere, os títulos que ela confere de especialidade. Então, quando a pessoa se autodenomina especialista, a primeira coisa é desconfia. Significa que ela desconhece a lei portuguesa. Que a lei portuguesa não confere especialidade nesta área. Olha aí, que bacana. E em direito, não é como em outras áreas. Em direito, a palavra tem força, não é? O conceito é muito importante. Então, o advogado tem que saber que a especialidade, ela abrange aqui, não é uma carga e não é honestidade intelectual você se proclamar especialista sem o ser. Então, é isto. E são coisas que a gente vai aprendendo na prática, não é? E depois é uma situação também. Nós, como trabalhamos com os consulados, a gente acaba por encetar não digo relações, mas a gente acaba por conhecer o procedimento de cada consulado. Tem consulado que valoriza mais uma coisa, tem outros consulados são outras coisas, ou seja, porque não são máquinas que decidem, são humanos, não é? São seres humanos, são pessoas, e as pessoas são sensíveis, são subjetivas. Então a gente tem assim, né, trabalhando com esses consulados todos, a gente consegue saber mais ou menos por que caminho é que eles vão. Que vão trilhar com mais tranquilidade. Vão trilhar com mais tranquilidade. Então, o visto de procura, nesse momento, é aquilo que nós mais indicamos mesmo. Porque, efetivamente, ele vem de encontro ao propósito, eu diria que de 80% da imigração brasileira em Portugal. Brasileira. Porque quando a gente fala de outras nacionalidades, já são aplicáveis outros tipos de vistos. Já recorrem a outros tipos de vistos. O visto de procura de trabalho é aquele que a gente mais faz neste momento, com muito sucesso, 100% de sucesso mesmo. E lá, como eu disse, doutora, mas eu não quero, não posso. Não, a gente vai fazer, não tem esse dinheiro para depositar agora na conta. Eu sensibilizo, você tem que vir, mesmo vindo com visto para Portugal, você tem que vir com dinheiro. Tem que vir com grana. Você tem que vir com esse dinheirinho no banco para você chegar aqui e você não passar aperto nos primeiros meses. Se movimentar. Você não pode vir com 600 euros no banco, gente. Você chega aqui, você vai precisar morar, vai precisar comer, vai precisar vestir. Então, esse dinheiro no banco é uma garantia. Pensa que é para o seu eu do futuro. Você vai precisar. Se você não tem esse dinheiro agora, então você não vai vir agora. A gente vai abrir a conta bancária. Prorroga. Você vai depositar todos os meses. Eu tenho nesse momento um projeto, não é uma cliente minha, que ela está a depositar todos os meses na conta 300 euros. Bacana. Quando você... doutora, vai mudar o ano, não importa. Você vai todos os meses 300, ela já vai para aí, já está... Essa semana, no começo do mês, ela depositou mais 300, acho que tem para aí já 1.800 euros. Perfazendo, você só vai vir para Portugal
com esse dinheiro. Você chega aqui em Portugal, aí você consegue arrendar, consegue fazer qualquer coisa nos primeiros 3, 4 meses. Então, e eu acho que a palavra, talvez, que eu não tenha falado ainda, mas que seja fundamental aqui, é a questão do projeto, não é? Organização e planeamento. Eu vou para Portugal, mas eu não quero ir para Portugal amanhã, ou mês que vem, ou janeiro. Porque você precisa desse tempo, não é? Tem que ter um delay aí para poder organizar tudo isso. Tem que ter delay pelo seguinte também, porque existe um calendário. Se você tem filhos, existe aqui em Portugal um calendário escolar que precisa ser cumprido. Doutor, mas eu tenho que chegar aí porque as aulas começam em fevereiro. Não, meu amigo, as aulas começam em setembro. É isso. Então, as pessoas têm que fazer a vida. E outra coisa que isso eu brinco nas minhas redes, mas isso é muito verdade. Se você pensa em vir morar para Portugal, fazer a sua vida aqui, não venha no inverno, meu amigo, não venha. Não é um período bom. Não é um período bom, é um período de frio, é um período de chuva, é um período que as pessoas estão dentro de casa, é um período que a casa trabalha, o trabalho casa. E você vai chegar aqui... É um período menos socializado, vamos dizer isso, completamente. Né? E os primeiros 6 meses são fundamentais para gente. Essa integração. Para gente chegar, fazer amizades, encontrar a igreja. É isso. Ou seja, chegar em Portugal. Gerar esse momento de integração. Meio ano, 8 meses, você chega aqui. Se você chega aqui, acabou as aulas no Brasil das crianças em novembro, vou para Portugal em dezembro, você vai passar dezembro, janeiro, fevereiro. Chega março, você já vai estar de saco cheio, deprimido. Depressivo. sem amigos. Exato. E aí você já vai querer ir embora. Quando começa a ficar bom para nós brasileiros, não é? Exato. Claro, depois você já está aqui, no próximo inverno você já está mais, aí você já tem onde ir, você já tem o que fazer, já sabe o que fazer, é mais fácil. Então, se você pensa vir, principalmente se tem criança, venha no período abril, maio, é a melhor altura. Que eu estimulo os meus clientes a fazer isso quando eles fazem um projeto. Quando você faz um projeto, é isto. Quando é que eu vou, qual é a melhor altura, em que região do país, você tem aquele tempo de pesquisa, até para entrar nos grupos, fazer amizades, buscar trabalho, aí você prepara o seu processo, chega aqui, eu tenho gente que eu pego na mão desde o começo, chega aqui em Portugal, já tem amigos em Portugal. Já gerou porque um network. Já está no grupo, já está ali no network, já vem com visto, já conhece a serralheiro, já conhece 3 ou 4 que estão na mesma área, já é indicado, é muito mais fácil. Então é isto. Doutora, sobre o visto D2 e o visto D7. O visto D2, ele também tem 2 vertentes, também tem a do trabalhador individual, do trabalhador independente. E se você é trabalhador independente, você precisa estar qualificado. Se você é trabalhador independente, você pode ter 2 tipos, não é, de independência. Ou você tem um trabalho empírico, que não exige aqui inscrição em ordem profissional. Eu já tive vistos D2, trabalhador independente para pintor, que fazia pintura. Pintura em quadros, pintura a óleo, por exemplo. Agora, se você estiver inscrito, se a sua profissão for uma profissão sujeita à regulação, se você é advogado, você tem que estar inscrito na ordem. Se você é médico, você tem que estar com a sua equivalência feita. Se você é um dentista, mesma coisa. Senão você aplica aqui o visto de estudante, fazer equivalência e depois entrar. Então, se você é trabalhador independente, você tem que demonstrar para as autoridades, das 2 uma, ou que você é trabalhador empírico, você tem que demonstrar via CLT, via certificados, via cursos que você fez, que você exerce aquela área. Comprove aquilo, comprovando. Né? Se você é trabalhador de nível universitário, você tem que provar também que você está capacitado para exercer a sua atividade em Portugal. E o D2 também, ele é aplicável para aqueles casos dos empresários. Eu quero ir para Portugal, quero empreender em Portugal. E nesse momento a gente está no boom dos martelinhos de ouro, não é? Muita gente no Brasil. É verdade, é verdade, é verdade. A gente tem feito muitos. E aqui tá em bastante ascensão. O nosso contabilista, né? Ele faz muito trabalho com isso, de abrir empresas para o martelinho. Eu não sabia que existia esse nicho tão grande aqui. Existe. Eu sei que no Brasil ele é muito procurado. Existe. Eu acho que nesse ano, a gente estava até falando sobre no escritório essa semana, eu acho que esse ano, no meu escritório, a gente criou 13 empresas. Bacana. 13 empresas de martelinho de ouro. As empresas têm que ser criadas, pode ter 1, 2, 3 sócios, entendeu? E os sócios, claro, que tem que ser gerentes da empresa.
A gente cria a empresa, a pessoa não precisa vir a Portugal. A gente tira o NIF da pessoa, tira o NIS, criamos a empresa, abrimos a conta bancária em nome da empresa. Temos um contabilista parceiro, não é, que vai fazer essas tratativas iniciais da contabilidade. A gente pega toda essa documentação essencial para um D2 bem-sucedido, empresário. D2 empresário é ter aqui um business plano. Um business plano, que não pode ser aqueles de internet, não. Tem que ser alguma coisa mesmo robusta. Correto. E a gente tem aqui, não é, profissionais que fazem o business plano, mesmo faz reunião com o cliente, entende a dor do cliente, prepara ele para que ele cria dê esse realmente, salto. para que ele, chegando em Portugal, ele consiga implementar o business plano dele. Perfeito. Não é para a CEF ver, é realmente um documento robusto. Organizado, um planejamento estratégico. Planejamento estratégico real, números reais. Então, a gente cria a empresa, o economista faz o business plano e a gente aplica esse processo lá no consulado. Esse ano foram 13 martelinhos de ouro. 13 empresas. Dentro dessas empresas, a gente teve ali empresas com 3 sócios, certo? Todos legalizados. Todos. E tem uma vantagem quando você vem como empresa do Brasil para cá. A sua empresa é uma personalidade jurídica portuguesa. Essa personalidade jurídica, ela poderá exercer atividade fora de Portugal, entendeu? E aquilo que acontece muito, os martelinhos vêm, empresas criadas em Portugal, trabalham em Portugal. Vão para a França, vão para a Bélgica, vão para a Suíça. Eles vão para lugar em que neva, porque se neva, os carros ficam amalgados, não é? Que informação interessante. Se os carros amalgam porque neva, não é? Okay. Ou chuvas de granizo, vai precisar do conserto. Precisa. E principalmente em lugares de carrões, não é? Uhum. Eu tenho clientes que trabalham no Mônaco. Acredito. Imagina quanto que ele não ganha, quanto que ele não fatura. Porque lá são carrões, gente com poder aquisitivo alto, empresa legalizada para trabalhar. Claro que daí a gente vai ter parceiros nesses países, não é? Sim. Que vão pegar na mão do cliente também. Para fazer essa conexão. Para fazer essa ponte, não é? E a pessoa exerce lá. Então, neste momento é um nicho. Ainda tem muito para ser explorado sobre isso ainda, não é? Correto. Mas o meu escritório a gente fez assim, esse ano muitos mesmo. Então, a gente cria a empresa, aplicamos o visto, fazemos o business plan, aplicamos no consulado e a pessoa vem. E vem todo organizado, sem nenhum tipo de preocupação e com todo o acompanhamento jurídico. Todo organizado. E depois, aqui uma situação que eu acho que é muito importante referir, tá bem? O visto de procura de trabalho, ele não permite que o seu requerente faça o reagrupamento familiar lá no Brasil. Tá bem? Isso é muito importante. A pessoa pode vir sim como turista e depois se reagrupar aqui através da residência de quem ele não pode fornecer nem o agrupamento, nem o reagrupamento e nem um acompanhante. Não. Correto? Primeiro que para pegar o visto de procura de trabalho tem que ser maior de 18 anos, não é? E você não pode reagrupar. O visto D2 já permite. D2, se você voa para Portugal com a minha empresa, vou abrir lá a minha empresa, tenho 2, 3, 4 filhos, não importa, a gente aplica lá no consulado toda a documentação para o familiar vir com visto, não é, de reagrupado familiar. Houve aqui na altura da pandemia que os consulados, eles não faziam reagrupamento para nenhum tipo de visto. Por questões de celeridade, pelas restrições que nós tivemos. Mas neste momento já estão fazendo novamente reagrupamento familiar para quem vem com visto D2. Então é isto. É claro que tem uma série de documentação da empresa, não é? A certidão permanente da empresa, a declaração de não dívida, segurança social e finanças, documentos contabilísticos, mas depois a gente orienta e organiza tudo. Ajusta completamente. E também em função da empresa, porque repara, não basta criar uma empresa em Portugal. Tem certas empresas que elas necessitam de licenças e alvarás para exercer aquela atividade. Que já é um outro trâmite. É um outro trâmite, mas a gente já vai um passo à frente. Não quer dizer que eu vá pedir aquela licença, que aquela licença vai ter que estar conferida para que eu submeta o processo, mas eu já dou entrada em tudo. Já acelera. Já acelero, Câmara Municipal já faço o pedido, se é construção civil já aplico o processo no INPIC, já faço tudo. Quando eu mando para o consulado, eu já mando com aqueles pedidos feitos. Ok. O que eu quero mostrar para a autoridade consular portuguesa no Brasil? Que aquela empresa não é uma empresa que foi aberta para pedir o visto. Que de fato ela veio para se consolidar. Aquela empresa é uma empresa real, não é uma laranja. Aquela empresa é uma empresa que tem interesse sério, entendeu? Perfeito. Então é aqui que a gente separa o joio do trigo. Não é uma empresinha que eu criei lá só para pegar visto, não.
E eu aconselho sempre para os meus clientes que querem empreender em Portugal, não sei que eles venham para uma área completamente nova, mas eu faço sempre por demonstrar que ele efetivamente é um empresário, ou ele, tendo sido trabalhador, que ele trabalhou naquela área. Imagina, eu vou fazer um martelinho de ouro em Portugal. Significa que no Brasil eu já trabalhei com isto. E no Brasil você faz curso, você tem CLT, você tem certificados, coisas que demonstram que você está naquela área, entendeu? Perfeito. Então é isso. Visto D7, doutora, para a gente fechar. D7, ele é feito para 2 perfis. Para o aposentado brasileiro, que está no Brasil, tem uma aposentadoria, ou para quem tem renda passiva. O que é renda passiva? É aquele rendimento que você, estando em Portugal, ele nunca vai cessar. Então, e esse rendimento ele tem que ser, no mínimo, de um salário mínimo mensal português. Eu tenho que mostrar que eu, estando em Portugal, vai sempre pingar na minha conta todos os meses um salário mínimo nacional, mesmo não tendo que fazer nada. Você, naturalmente, é um visto que exige que você tenha aqui em Portugal uma conta bancária também, e que essa conta bancária tenha um salário mínimo vezes 12. Entendeu? Então, também exige planeamento, exige você ter essa conta bancária em Portugal com salário mínimo vezes 12, que eu não sei quanto é que é, mas posso fazer as contas rápidas aqui. Esse volume financeiro precisa estar em conta para que se haja a aplicação do visto. Para que se faça a aplicação do D7, correto. Entendeu? São 9.120 euros esse dinheiro, naturalmente, que vai ficar aqui. É um dinheiro seu que você vai usar quando você estiver aqui em Portugal. Sobre o D7 também, é muito importante que... mas eu trabalho, eu sou prestador de serviço, ou eu tenho imóveis alugados, por exemplo. Aquilo que muitas vezes me chega, doutor, eu tenho imóveis alugados. Serve como renda passiva? Serve como demonstrativo de rendimentos? Depende. Os seus aluguéis estão consignados no seu imposto de renda? Opa, aí. Então não adianta eu criar agora um contrato, a casa que eu moro vou arrendar. Não serve. Tem que mostrar que aquela renda foi declarada no último ano. Tem que ter um relacionamento tributário. Tem que ter pegada, exatamente. Tem que ter ali um histórico de recebimento. E antes de, quando a pessoa vem para mim com a cabeça feia, doutor, eu quero aplicar o D7. Primeira coisa que eu peço, eu quero ver se você é aplicável. Me manda o seu imposto de renda do ano passado. E o que tem no imposto de renda do ano passado? Prolabore. De uma empresa que eu já não trabalho na empresa, eu sou sócio da empresa e recebo um prolabore. Não serve. Não serve. Por quê? Porque a empresa é aquela entidade que pode fechar amanhã, não é? Não há uma base sólida. Não há um lastro que diz assim que aquele valor ele vai existir independentemente da pessoa onde ela esteja. Perfeito. Entendeu? Mas 2 apontamentos importantes para o D7, que é aplicações financeiras contam, tá bem? Dividendos, proventos. E outra coisa que é muito importante, quem tem o visto D7 pode trabalhar em Portugal. Tá bem? Isso é muito importante as pessoas saberem que pode exercer atividade. É o visto que não impede ela de também ter uma atividade. Não impede. A pessoa pode vir ter no Brasil salário, sei lá, ganha 800 euros por mês, chega aqui em Portugal, empreende, vai trabalhar por conta de outro. Ou seja, não impede que a pessoa exerça uma atividade em Portugal. Ele só precisa ter meio de sobrevivência. Tem que demonstrar que tem aquele salário mínimo, que aquele salário mínimo não vai cessar. Mas a pessoa pode não querer, a pessoa pode querer exercer atividade, pode querer empreender, ou seja, e é um tabu que existe das pessoas, não sabem que com D7 você pode trabalhar sim, pronto, entendeu? Formação agora espetacular. E não é impedimento de você renovar a sua residência em Portugal com a atividade que você exerce aqui. Você terá que demonstrar naturalmente que você continua com aquela renda. Recebendo. Exatamente, que aquela renda sua, que aquela sua fonte não secou, entendeu? Que não é a renda daqui, é sempre a renda... A renda de lá. Você pode somar tudo. Pode somar tudo. Pode somar tudo, okay. Tá bem? E é isto, os vistos, os mais procurados são estes. Acho que o visto de estudante também é muito procurado, mas é muito sazonal. A gente faz muito visto de estudante ali em maio, junho e julho. Aí ele para, não é? Porque as aulas começam em setembro. Sim. Aí a gente entra aqui no outro fluxo. E é engraçado que você trabalhando, você vê que, dependendo da altura do ano, é o tipo de visto que você aplica. Visto de estudante tem uma altura, e é muito importante mesmo dizer o seguinte, se você vem para Portugal, eu penso em ir para Portugal... Quero aplicar um visto de procura de trabalho ou um visto de trabalho, por exemplo. E a pessoa me procura em junho, julho. E eu falo assim, olha, vamos aplicar o seu visto em agosto. Por quê? Porque os vistos de estudante, eles passam à frente de todos os outros. Então, eu não quero que o visto do meu cliente entre lá no consulado no mês de maio e só vai ser decidido em agosto, setembro.
porque primeiro foram analisar o de estudante. Então, gera aquela expectativa, né? Eu já digo, olha, se quiser entrar agora, a gente entra, mas vai demorar mais do que aquilo que está na lei até. E no prazo de lei são 60 dias. Então, a gente tem os timings aqui também que a gente aplica, mas isso também em função do conhecimento que a gente tem, não é da aplicação da lei. Doutora, quero agradecer a senhora por esse momento aqui, foi muito bacana, muito especial, nos sentimos muito honrados. Eu falo em nome da Service Connect, da vormais.com Alpha. Nós temos um slogan na nossa empresa que chama-se Conectando Você ao Seu Sonho. Isso quer dizer que a gente está fora da rota de conectar alguém em pesadelos. E eu queria fechar esse final aqui pedindo que a senhora deixasse aqui uma mensagem reflexiva para o imigrante que está pensando em vir para Portugal, idealizando que Portugal é um mundo de fantasias, um mundo de faz de conta, e ele vem com muitas informações e não busca, de fato, conhecer uma realidade e procurar um profissional e uma empresa como a nossa para poder dar essa assistência. Antes, eu tenho assim 3 questões para falar, tá bem? Primeiramente, que Portugal é um país maravilhoso. Portugal é um país encantador. É um país com uma diversidade maravilhosa num espaço tão pequeno. Você vai do Minho ao Alentejo, ao Algarve, com costumes, com comida, com bebidas, com tradições maravilhosas. É um país maravilhoso para você educar o seu filho, para você que está pensando em constituir família, para você que está pensando em se aposentar. É verdade, Portugal é maravilhoso. Agora, se você pensa vir para Portugal, pensa que você não está mudando do Paraná para São Paulo. Tá bem? Não é uma mudança de estado, né? É uma mudança de estado. Então, você tem que se planejar e se organizar com bastante antecedência para que as coisas corram bem. Quanto mais tempo você planeja e organiza, menos chatice você vai ter lá na frente. Tá bem? Então, é muito importante, quando você vai contactar uma assessoria para te ajudar neste assunto, primeiramente, fuja de perfis na internet, de assessores ou de influencers que vendem facilidade. Não fujam. Muitos deles nunca nem vieram para Portugal, entendeu? Replicam mensagens que vêm na internet. Vale a pena você consultar uma assessoria séria, profissionais sérios. E como é que você sabe se aquela pessoa... O primeiro indício de seriedade é uma empresa que existe, tem o NIF da empresa, o NPC. O NPC da empresa. A sua empresa registrada qual que é o NPC? Coloca lá no Google. Se você colocar no Google... Service Connect. Pode pesquisar. Ou se você pegar o contribuinte da empresa, você vai colocar: a empresa existe. Vou contactar a doutora Sidneia Yamaguchi. Qual que é a sua cédula profissional? A minha cédula, eu posso dizer, é 11663P. Você não vai encontrar nenhuma nesta área da imigração que seja mais antiga do que a minha. Tá bem? Todas são lá em cima, 40 mil, 42, 43, 44. Mas não importa. Não importa a longevidade da cédula. Importa que a pessoa seja um profissional capacitado para trabalhar no seu processo. Por quê? Porque se alguma coisa correr menos bem, você sabe quem você vai responsabilizar. Você sabe onde que você vai buscar. Sabe onde você vai buscar. As empresas, elas existem, têm uma sede, os profissionais têm um número de registro, tem um escritório, mas temos mais ainda. A gente tem uma ordem dos advogados que tutela a nossa profissão. Então, se um advogado te vendeu uma ilusão, ou se aplicou mal um processo, ou se recebeu e deixou de responder, você contacta lá o site da www.oa.pt, você vai ver que aquele advogado existe, você vai mandar lá uma informação para a ordem, e a ordem vai contactar aquele advogado. Vai fazer a busca. Ou seja, você tem quem responsabilizar. Quantos que a gente vê na internet que compra passagens de um fulano da internet vendendo por milhas. Eu estou traumatizada com essa palavra, sabe? Milhas. Porque é tanta gente que leva golpe de passagens aéreas porque comprou mais barato, porque comprou de alguém que vendia milhas. Ou então, contactou alguém da internet que falou que ia fazer um visto ou um reconhecimento de sentença e aquilo não era nada. Fez um enquadramento mal e a pessoa perde tempo, perde dinheiro, vendeu coisas no Brasil. Ou seja, contacte um profissional da área, tá bem? Chegando aqui em Portugal, nunca faça nenhum pagamento a dinheiro. Nunca.
Senão você não, se você sofreu um golpe, e acontece muito. Não tem como comprovar. Aluguei um quarto, aluguei um apartamento, comprei um carro. Ah, doutora, eu tinha dinheiro, paguei dinheiro em mãos. Como provar isso? Como é que eu vou provar? Como é que eu vou correr atrás do seu direito? Como é que eu vou correr atrás se você não tem nem testemunha? Se você não tem, você tem que ter materialidade de toda a relação jurídica que você faz aqui em Portugal, tá bem? Então, é isto. Eu acho que a maior reflexão passa mesmo por essas duas palavras mágicas: planeamento, organização. Quando você planeia, você contacta profissionais da área que pegam na sua mão, conhecem todas as pedras do caminho para desviar delas, para que você chegue em Portugal, porque imigrar nunca é fácil. A imigração, ela pressupõe você sair, não é, da sua zona de conforto sempre. Agora, quanto menos impacto você tiver aqui em Portugal, quanto menos chatices, não quer dizer que você não vai ter chatice, que você não vai ter problemas, mas problemas são aqueles que você não pode evitar. Imagina, vou trabalhar para uma empresa, correu menos bem. Isso não era previsível. Agora, as chatices que são muito previsíveis. Processo de legalização é muito previsível. Compra de passagem é previsível. Aluguel de imóvel é previsível. Você pode evitar esses transtornos, então, se é previsível, você tem como evitar. Exatamente. Não é? Exatamente. Você tem como evitar. Então, é isso. Então, se você pensa, se o seu propósito de vida é vir para Portugal, maravilha. Portugal é um país maravilhoso. Mas você tem que pensar que o seu propósito, ele tem que estar na mão de pessoas que sabem aquilo que estão fazendo. Porque é a sua vida, é o seu projeto, é o seu dinheiro, é a sua expectativa, é a sua família, é seu filho. Então, trabalhe com pessoas sérias, busque informação, desconfie de quem vende facilidade, desconfie de quem diz, não precisa, desconfie de quem fala, eu consigo para você em 30 dias. Entendeu? É processo, e processo começa desse lado e termina do outro. Esse lado eu controlo, o outro lado não. Não podemos dar prazo, de jeito nenhum. Porque a gente dá prazo, a gente se compromete. Exatamente. Você casa com o cliente ali, quando você faz um contrato, e eu digo sempre, é um prazo estimado. Mas quem decide não sou eu. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer para que seja rápido, para que não caia em exigência. Mas sempre, ainda agora, a gente teve lá no Rio de Janeiro uma busca lá no consulado. Está acontecendo, né? Ou seja, os meus vistos que estavam dentro do Rio de Janeiro, por um período ele parou. Deu uma parada no processo porque está em investigação o consulado. Parou tudo, e eu tive que mandar uma mensagem para os clientes: doutor, não sai. Falou, o link da notícia não era previsível, atrasou aqui um bocado, a gente vai ter que esperar. Agora começou de novo, essa semana começaram a liberar novamente. Mas, ou seja, gente, é isso. Essa é a dica que a senhora exatamente, libera, né? É assim, corra atrás do seu sonho. O seu sonho, ele não está... eu não estou aqui inviabilizando, boicotando, sabotando, nada. Sim, é segurança. É só segurança. Dando informação limpa, né? É exatamente isso. É a minha experiência que diz: venha para Portugal preparado, organizado, planeado, porque chegando aqui você, muito certamente, vai ser muito feliz aqui. Gente, eu vou falar para você aqui diretamente. Encerramos agora com a doutora Sidneia Yamaguchi, 25 anos morando em Portugal, e ela está dizendo que você precisa ter planejamento e organização para vir para Portugal. Nós da Service Connection, juntamente com a voarmais.com.alfa, estamos aqui para conectar você ao seu sonho, e até o próximo episódio. Obrigado, doutora. Muito obrigada a você pelo convite. Fechamos? Gente, tira aquele...